a gente vai falar sobre Record Triggered Flow, Scheduled Paths e alguns elementos adicionais além do Subflow, ok? Então vamos tentar abordar tudo isso nessa aula de hoje. De privacidade, como todos sabem, é só não divulgar o material que a gente divulga lá no Classroom, os slides e vídeos, porque isso é somente para esse curso, só para os participantes do curso, tá? Basicamente isso. Vamos dar uma revisada rápida na aula 1, 2, 3 e 4, todos os conceitos que a gente passou, tá? Primeiro, como criar um flow, a gente vai fazer isso aqui hoje, então digita flow no Quick Start, entra lá em New Flow no canto superior direito, no botãozinho, e você vai criar um novo flow através desse caminho. Hoje eu vou passar esse outro botãozinho aqui, para quem não conhece, o Flow Trigger Explorer. Isso é uma ferramenta que eu uso diariamente, tá? Inclusive, quando tem muitos Record Triggered Flows, eu utilizo isso diariamente. Então, esse Flow Trigger Explorer, você pode ativar flow, pode ver os detalhes, pode criar, enfim, é um botão muito legal. Então, vamos lá. Recursos, fiquem com isso na cabeça, resources do Salesforce, são placeholders que armazenam valores que podem ser referenciados ao longo do flow, tá? Então, as variáveis, constantes, formas, tudo que vocês criarem vai estar ali na abinha recursos, no canto esquerdo do seu Flow Builder, que se chama Toolbox, na área gerenciamento, ou seja, Manager, tá? Então, tudo que você vai criando vai aparecendo aqui como recurso. Colocou um novo elemento, ele vai virar um recurso. Criou uma variável, vai virar recurso. Então, tudo vira recurso dentro do seu Flow Builder, tá? Então, vamos lá. Constante, então, é um valor fixo que não se altera durante o flow, ele pode ser alterado ao decorrer da execução do flow no background, mas não o flow não vai alterar essa constante, tá? Então, choice, pick choice set or record choice set. Esses são pick lists, basicamente. Você pode criar um pick list baseado em valores, que é o choice, pick list choice set, que é um conjunto de valores já pré-definido, e o record choice set, que aí é um pick list com base em registros, né? Que já existe também, ou que está sendo criado. Fórmula é o mais utilizado dentro do Flow. Você cria fórmula igual, quase igual, por exemplo, quando você vai usar uma variável global dentro do campo fórmula, ela vai estar entre chaves, com exclamação, diferente do campo fórmula, tá? Então tem essa variação. Muitas pessoas durante as trilhas sofreram um pouco, que eu vi, para atualizar a fórmula, né, dentro do Salesforce. Então, esse campo fórmula é um pouquinho diferente, mas tem a funcionalidade de checar se está correto. Ok? Text template é muito utilizado para enviar e-mails, para personalizar alguma área do flow, screen flow, por exemplo, você pode usar um text template, enfim. Text template é uma área onde você cria rich text, ok? Variável, pelo próprio nome diz, é algo que varia durante o seu flow. Okay? Você pode criar uma variável, existem variáveis globais e variáveis, né, customizadas que você cria. Tipos de flow, então, auto-launched flow, no trigger, então a gente não passou por esse porque a gente não utilizou, mas hoje a gente pode até passar para utilizar um subflow utilizando ele, tá? Então, auto-launched flow, ele não executa automaticamente, ele vai ter que ter uma ação para ser executado, ou um flow chama ele, ou um API, ou uma Visual Force Page, ou um botão, enfim, você pode utilizar vários recursos para chamar esse flow, diferente do Record Triggered, que é chamado por um registro, e diferente do Screen, que é chamado também por algumas ações aqui, botões, links, ou o próprio componente dentro de uma Record Page. Schedule Trigger Flow, ele executa a trigger dele, ele vai ser executado com base em tempo, ou seja, agendamento. Então, Record Trigger Flow é muito utilizado quando você tem que atualizar ou criar registros ou fazer alguma manipulação de dados na sua organização que depende de tempo. Um caso muito usual, por exemplo, muito típico, eu tenho um contrato que anualmente ele se renova e ele tem que colocar uma taxa baseado no IPCA ou algum indicador do IBGE, seja lá qual for,
eu posso criar um registro e, daqui a um ano, atualiza a taxa de juros do contrato, ou faz a correção monetária do contrato. Enfim, é muito utilizado para isso. Um dos casos de uso, tá? Existem vários. ScreenFlow, a gente viu na aula passada, então, requer iteração do usuário ou não, tá? A gente pode somente exibir informações, isso é muito importante, que está até errado. Então, telas, ações locais, etapas, escolhas ou escolhas dinâmicas. Não suporta elemento de pausa, não é lançado sozinho. Então, ele tem que ser chamado ou ele é lançado dentro de um componente numa record page ou uma visual force page, algo assim. Lighting Web Component ou Aura. Então, os gatilhos possíveis são todos esses e as vantagens. Facilita a navegação, melhora a experiência do usuário, permite maior personalização e controle. Então, para deixar uma organização mais bonita, quanto mais ScreenFlows tiver, mais bonita fica e mais pesada também. Então, tem isso. Uma coisa é benéfica, mas ao mesmo tempo é muito prejudicial, porque quanto mais flows você executa, mais pesado fica a sua record page. Record Triggered Flows é o que a gente vai passar hoje. Então, eu não vou ler isso aqui porque já tem mais na frente. Platform Event Triggered Flow são os eventos de plataforma que chamam o flow. Ou a gente tem uma mensagem do evento e ele dispara o gatilho do flow e o Platform Event, vou mostrar na aula que vem, que é como se fosse um objeto, né? Como eu falei antes, então você cria campos, cria várias informações dentro do evento de plataforma, e ele é como se fosse um túnel, uma esteira, então quando é completada uma etapa, ele vai iniciando as outras etapas. Isso garante que não haverão sobreposições de ações de DML, por exemplo, na sua organização e principalmente no flow. Okay? Então, preciso de gatilho, resumindo, ScreenFlows e Auto-Launched, no trigger, né, sem o record trigger, e os lançados de forma independente, Auto-Launched Flow, que são Schedule Trigger, Record Trigger, Platform Event Trigger e Record Trigger Orchestration. Elementos do Flow, então a gente tem os elementos de interação, que é Subflow, Action, Screen. Hoje a gente vai aprender sobre Subflow, que lança outro fluxo Flow disponível na organização. Ok, o Action a gente já viu, e Screen. Screen é um elemento de tela que só pode ser utilizado no ScreenFlow. Os elementos de lógica, aí a gente tem a de decisão, de atribuição, Collection Filter, Collection Sort e Loop. Então, cada um tem sua etapa. Então, decisão é definir, você pode definir caminhos para rodar ou não, ou mesmo somente se um registro atende às condições, ou as variáveis atendem às condições exibidas, ele pode traçar caminhos diferentes do seu fluxo. Atribuição, você atribui valores a variáveis, variáveis de coleção, variáveis de registro e variáveis globais. Ou Record Triggered Flow Before Save, tá? Collection Filter, você filtra, Collection Sort, você ordena e limita, e o Loop você passa por Collection Variables ou registros, mais comumente Collection Variables, no seu flow e faz uma ação nele, ou decisão, ou qualquer coisa, tá? Os elementos de dados, create record, get records, update records, delete records, rollback records, ou seja, elemento de criação, get, encontrar, pegar, né, algum registro, update, que é atualizar os registros que você está tratando, e apagar. Rollback é quando você reverte uma ação, quando causa alguma falha, algo assim no seu flow. Elemento subflow, vamos passar para o subflow. O Subflow lança outro flow disponível e ativo na organização. Flows inativos somente o admin pode executar, tá? Com base em teste, mas o usuário final só pode executar flows ativos. Então, se o seu flow tem algum flow, tem algum subflow, uma ação de subflow presente, esse flow estiver inativo, ele não vai funcionar, tá bom? Então, não é possível referenciar um ScreenFlow a partir de um Auto-Launched Flow. Isso é básico. Ou seja, você está atualizando um registro e quer que lance uma telinha, isso é impossível. Você vai ter que utilizar um Aura Component, um Lighting Web Component, algo assim, para lançar um ScreenFlow, tá? Mas o registro, atualizações, ou plataforma, ou qualquer outro, não chama ScreenFlow. Facilita a criação de fluxos menores para tarefas comuns, ou seja, você reutiliza tarefas em um flow. Eu tenho que criar um registro. A criação de um registro é padrão,
Então, eu não preciso desenhar a criação de um registro dentro de um flow. Você cria um subflow e chama esse subflow. Então, o mesmo flow vai atender todas as necessidades. Define valores de entrada, usando valores de etapas anteriores do flow, ou seja, as variáveis você pode reutilizar no flow que chamou esse flow. E screen flow, auto launch flow pode ser utilizados como flow, tá? Então, esses dois flows pode utilizar. Ou seja, eu posso chamar outro flow através de um screen flow. Posso chamar outro auto-launched flow através do auto-launched flow. A recíproca não é verdadeira, tá? Chamar um flow de cotação a partir de um flow de oportunidade. Então, dentro do subflow, deixa eu mostrar aqui a minha organização. Então, ó, para criar um flow, flows, new flow. E aqui, como é que eu crio um subflow? O subflow nada mais é do que um flow, tá? Então eu posso ter um screen flow ou auto-launched flow, né? No trigger flow. Então, eu vou criar um auto-launched flow, por exemplo, tá? Para ser um subflow, ou seja, ele só vai ser chamado através de outro flow. Crio. E aqui dentro eu tenho umas funcionalidades. Eu posso enviar variáveis do meu flow anterior para esse flow. Deixa eu vir aqui num flow, por exemplo, de matricular o aluno, que a gente criou na aula passada. Então, eu tenho esse flow aqui, tá? E ele pega registros, tal, e cria registros, lança outro. Então, ele tem várias variáveis aqui. Como eu posso ver no meu toolbox, na área manager, todos os recursos, eu posso transformar essas variáveis em output, ou seja, variáveis de saída para reutilização em outro flow. Então, vamos partir, eu criei uma matrícula aqui, né? Criei uma matrícula para um usuário e aparece um elemento de tela, mando o e-mail e tudo mais. Eu posso adicionar um elemento chamado subflow aqui, para chamar um auto-launched flow. Então, por exemplo, antes disso, deixa eu criar o meu flow, salvar ele aqui, criar pelo menos um elemento aqui dentro. Create record. Só exemplo, tá, gente? Isso não tem funcionalidade, não. Criar oportunidade. Oportunidade. Então, uma oportunidade. How to set the record URL values of from record. Eu vou usar valores separados, objeto opportunity, tá? Então, cria normalmente como se fosse um record triggered flow, tá? O objeto, o registro que eu vou criar é para o objeto oportunidade. Então, eu tenho que ter o close date. Vou colocar como aqui um today, tá? Só para a gente não perder muito tempo. Current date. O name vai ser nome padrão. Sim. Stage name, né? Que é obrigatório. Vai ser prospecting. E eu não lembro de mais campos obrigatórios, mas depois a gente vê. Então, vai ser criada uma oportunidade baseado em nada por enquanto, tá? Então, deixa eu colocar só o account ID aqui. Não, o account eu não tem, então deixa assim. Criar, ou, por exemplo, criar oportunidade. Isso. Oi? Full name, criar oportunidade. Deixa eu... Meu nome não tá indo. Beleza. Então eu tenho um flow chamado criar oportunidade. Agora eu posso chamar ele através daqui. Eu tenho que dar um refresh, né? Porque não está disponível aqui. Então eu vou dar um refresh na minha tela. A partir desse momento eu posso adicionar o item subflow.
E aí eu posso procurar os flows que podem ser chamados através desse flow. Eu estou no ScreenFlow, né? Então eu vou chamar o criar oportunidade. Então o ScreenFlow pode chamar Auto Launch Flow, só que o Auto Launch Flow não pode chamar o ScreenFlow, tá? Então a premissa é... Então, criar oportunidade, ok? Então, criar, ó, vamos supor aqui, beleza. Então, o que ele vai fazer? Depois de enviar o e-mail para o matriculado, ele vai criar uma oportunidade na minha organização. Na minha organização, eu não tenho nada ainda, né? Então, de oportunidade, a oportunidade criada vai ser em branco, não vai ter conta, não vai ter nada. Então, esse flow não é muito útil por enquanto. Se a gente testar, deixa eu só debugar aqui, tá? Se roda. Que eu acho que está faltando algum... Não, beleza, criou. Então, ok, eu tenho a criação de uma oportunidade. O que eu posso fazer aqui dentro? Eu posso criar recursos, uma variável, para receber uma informação do outro flow, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Eu crio um recurso, eu posso criar uma variável, por exemplo, ok? E aí, receber, vamos colocar o ID, nome turma. Beleza. Receber o nome da turma. E aí vai ser uma variável de texto, né? Porque eu vou receber o nome da turma e eu vou disponibilizar ela para receber uma informação. Eu estou num subflow que vai receber uma informação de outro flow. Então vai ser válido para input, available for input. E done. Posso salvar. Beleza. Então eu já tenho um subflow que tem uma variável, está zerada, que não tem nada ainda. Eu posso colocar na minha oportunidade, por exemplo, como eu tenho uma variável nova, eu vou colocar como descrição aqui, tá? Só para a gente visualizar essa variável. Então, receber nome turma tem que estar preenchido através do meu outro flow, ok? Então, vamos lá na matrícula. Esse cara aqui, eu posso colocar uma variável dentro do meu flow, tá? E aí a gente vai ver outro elemento também, que é o assignment. Antes disso, eu posso criar um assignment para uma nova variável, mas antes eu vou criar essa nova variável. Vai ser uma variável, saída de nome turma. Vai ser uma variável texto. O que eu vou pôr nela? O que eu determino nela? Que vai ser uma variável de output, ou seja, válida para output. Então eu vou mandar a informação, tá? Para outro lugar, ok? Então, beleza. Criei essa variável. Vou colocar um valor dentro dela através do assignment. Assignment, como vocês viram na aula passada, é atribuir um valor a uma variável ou registro, se tratando de record triggered flow. Então, vamos colocar aqui, atribuir nome turma em var, só para a gente lembrar. A variável que eu quero atribuir vai ser o nome turma, né? Saída nome turma, que vai ser igual ao nome da turma aqui. Vamos pegar o record da minha turma, né? Saída nome turma, get student. Eu não fiz um get aqui, deixa eu ver. Get. Pegar turma, tem ali sim. Saída nome turma, igual. Get pegar estudante. Data turmas. Porque o meu turma são várias turmas, então eu não consigo usar uma turma. Eu vou usar o estudante para simplificar, tá, gente? Porque eu não criei uma variável single variable lá em cima. Então, eu só vou utilizar o estudante aqui para ficar claro, tá? Então, eu vou pegar do meu record o nome do estudante. First name, por exemplo. Ok? Então, vai ser atribuir nome estudante na minha variável, tá? Bom, beleza. Agora, a minha variável vai estar preenchida com o nome do estudante. Então, o nome do estudante vai estar aqui e vai estar aqui. E posso salvar. Ok?
Criar oportunidade, o reference flow, criar oportunidade, não tem versões ativas, é o que eu falei. Então, o flow está inativo ainda, então ele não vai funcionar se eu rodar esse flow aqui, porque esse flow chama o outro. Então, eu tenho que ir lá, né, no meu flow, criar oportunidade, e o que que eu tenho aqui? Receber nome turma, né? Então, eu vou salvar, vou dar um refresh, porque eu coloquei a minha variável no outro, e agora eu posso colocar uma variável aqui, aquele subflow está chamando o outro, deixa eu dar um refresh aqui. E olha só. Dentro desse aqui, tá vendo? No meu flow inicial, eu tenho a variável receber nome turma, que eu criei lá. Tá? A minha variável aqui tá receber nome turma, que está até errado ainda. Então eu posso definir esse valor da variável do meu flow, que eu estou chamando, para ser a variável que eu acabei de atribuir o valor, tá? Então vai ser o... Cadê? Saída nome turma, que é o nome do estudante, tá? Isso é só um teste. Beleza, então eu vou mandar essa informação para o meu outro flow, vou salvar aqui, e esse flow aqui vai receber essa variável nome turma, receber nome turma, através do meu outro flow. Eu posso chegar aqui, ó, descrição, né, que eu havia dito, está criando uma oportunidade. Deixa eu ver se tem algum campo texto aqui, só para a gente imputar nele. Beleza, não tem campo texto, eu vou colocar o next step. Next step vai ser a variável receber nome turno, ok? Então, é basicamente isso. Salvei e ativei. Agora, os dois flows estão ativos. No momento que eu executar esse flow aqui, vamos ativar esse, por exemplo. Ok, vou dar um refresh e o erro vai ter sumido. Ok, então esse flow, o que ele vai fazer? Eu seleciono turma, vou criar a matrícula, e vou direto, envio e-mail, atribuo a variável saída turma, que é uma variável de saída, para entrada em outro flow. E ele roda. Então vamos só debugar ele aqui para ver. Eu tenho que ter eu chamo esse flow no contato, né? Então deixa eu entrar aqui num contato, só para a gente pegar o ID do contato. Pegar o ID do Endion. Beleza. E vamos rodar o flow. Lembra, da semana passada, esse flowzinho aqui, data de início, quais as turmas estão nesse intervalo, próxima turma, vou selecionar uma turma, próxima tela, e aconteceu um erro. You can't find, deixa eu ver, Force Academy Test, tenho... Esse flow aqui a gente foi construindo na semana passada e foi criando testes, mas deixa eu apagar esse criar matrícula, encontrei erro, because this element has a fault connector, Reforce Academy Test C, required fields are missing. Deixa eu ver qual é o field que está aqui. Reforce Test. Ok. Peguei um péssimo flow para dar como exemplo, tá? Vamos lá. Enrollment, data flow, reforce. Já sei. Deixa eu tirar essa necessidade aqui, porque a gente tem um validation rule dentro da turma que está impedindo... o campo é obrigatório, na verdade. Fields, force test aqui, ó. Force, cadê o teste? É matrícula, gente, perdão, eu tô meio perdido hoje. Bom, man. O campo que é obrigatório. Teste. Deixa eu ver. Ele está obrigatório, por isso que o flow não está rodando.
Só vou tirar a obrigatoriedade dele para que o flow rode. Lembrando, campos obrigatórios em um flow, se eles em um objeto, tá? Se o flow tentar rodar, ele não vai executar. Então, é obrigatório que esse campo esteja presente no flow para preencher quando você vai criar, atualizar algum registro. Então, agora vai. Vamos lá. Debugar. Record ID, run. Vamos de novo, seleciona uma turma. Data final. Próximo. Turma tal e próximo. Beleza. Então, aluno matriculado, com sucesso na turma, Salesforce Flow A, data de início, bonitinho, transação, e vai enviar um e-mail e vai criar uma oportunidade, olha só. Então, criar op, o flow, output, beleza, any records, beleza. Então, ele rodou o flow que foi chamado, dada a oportunidade. Então, esse flow aqui do... Opa, deixa eu executar o flow, que eu fechei a tela. O subflow ele foi chamado. Como a oportunidade tem alguns campos obrigatórios, ele pode ser que não rode por conta desses campos. Mas, enfim, ele cria uma oportunidade dentro do... Vamos pegar aqui a oportunidade, nome padrão. Então, essa oportunidade foi criada, dado o meu flow que foi executado, ok? Não tem muita informação, porque a gente não tem nada de detalhe, tá? Foi somente um exemplo aqui. Prospect, nome padrão da oportunidade, e aqui está o description, que é o usuário, lembra? Do aluno matriculado. Então, foi para o campo descrição, ok? Então, funcionou e o next step também está preenchido, que eu tinha colocado 2 vezes a mesma variável. Então, ok, chamei um flow, executou outro flow para criar um outro registro através de outro flow. Por isso que é bom criar subflows. Eu tenho um flow aqui que cria a oportunidade, eu posso utilizar ele em vários outros, utilizando a mesma variável, inclusive de recebimento. Vou pausar aqui para ver se vocês têm alguma dúvida quanto a isso, tá? Tem alguma dúvida, gente? Aqui, então, resumindo, o que eu queria falar. Input, utiliza valores de etapas anteriores do fluxo, ou seja, eu criei um screen flow, defini uma variável de output, tornei ela apta para que uma variável de input de outro flow receba essa informação. Eu joguei para ele chamando o flow e definindo na ação subflow qual variável vou transmitir para o outro flow, ok? Posso definir qualquer valor, não precisa ser uma variável de output para mandar para fora. Eu posso criar uma informação e mandar para uma variável de input também, tá? Ok? Dúvidas até aqui? Vou prosseguir, tá? Pode falar, Carol. Guilherme, a Carol mandou uma pergunta aqui no chat, que eu acho que é interessante ser respondida assim que todo mundo fica sabendo. Ela perguntou se, na programação, nós somos encorajados a criar funções, métodos e classes para poder reutilizar depois. No Flow, o ideal seria criar variáveis com as funções e ficar chamando elas no Flow que você está construindo? Sim, basicamente isso. Na programação é a mesma coisa. Variável de um código, a variável vai existir naquele momento de execução, né? No momento de execução, até que a transação seja finalizada, committed. Mas, por enquanto, a variável existe e você pode manter ela e utilizar em vários flows se você quiser. Então, durante a execução, ela pode variar no seu fluxo, né? Se você alterou a variável, por exemplo, uma collection variable, que é uma variável de coleção. Ela tem várias informações de vários registros, por exemplo. Então, aquela informação eu posso mudar para cada vez que o loop passa nela. Então, ela não é uma constante, ela é uma variável, mas eu posso utilizá-la no momento dado em qualquer outra coisa, tá? Então, chegou numa variável, no registro 5, manda para o subflow, depois do 6 ao 10, manda para o subflow criar oportunidades. Enfim, é para não atingir os limites da ML. Não sei se está respondido, tá? Reuso, a Elina está até falando, né? Permite. Na verdade, tem muitas disponíveis para reuso, né? A variável global, por exemplo, vamos lá nas variáveis globais. Variáveis globais podem ser criadas aqui dentro, né? Ou eu crio através de fórmula, e eu posso ver as variáveis globais disponíveis na minha plataforma. São essas daqui. Então, no Flow,
enquanto o flow, a data atual de execução do flow, é aquela primeira aula. Então, todas essas variáveis podem ser reutilizadas em qualquer momento, qualquer flow. Elas são dadas definidas pela organização ou pela ação presente. O que falaram aí é permissions, né, que é uma outra variável que está presente no record triggered flow. Nesse caso aqui é um auto launcher. Ok? A permission é muito utilizada. Nas trilhas que vocês fizeram, tem a permission, né, para definir um caminho decisório. Se o usuário tem uma permissão tal, ele vai por um lado, se não tiver, ele vai para outro. Né? Que a permission é booleana, né? True or false. Bem, vou passar porque o conteúdo é muito, tá, gente? Vamos lá. Record Triggered Flow. Vamos entrar no Record Triggered Flow. Passei direto lá para apresentar aqui. Executado automaticamente quando o registro é criado, atualizado ou excluído. Ok? Considerando um dos flows mais complexos, considerado um dos flows mais complexos devido aos diversos cenários possíveis, porque ele tem condição inicial, condição caminhos diferentes, scheduled paths, enfim, ele é um dos flows mais complexos mesmo de se tratar. Característica: realiza atualizações antes ou depois de salvar o registro que aciona o flow, ok? Então ele tem, eu vou apresentar aqui que tem essas duas características possíveis de início. Gatilhos: criação de registro, atualização ou exclusão, tá bom? Então você pode determinar a condição de entrada na criação e atualização, no caso, ou só criação, ou somente atualização, ou somente exclusão. Vantagens: automação de processos baseados em eventos de registro, maior controle sobre ações e registros específicos, e melhoria na eficiência e na resposta de eventos dados. Vamos lá. Condições de início e trigger. Vamos partir aqui para criar um flow. Vou fechar as outras telas, tá? Para a gente não se confundir. Vou deixar um aberto. Beleza. Aqui. Novo flow. Vamos criar um record triggered flow. É essa opção. Então, o gatilho é o registro. É por isso que é record triggered, ok? Então, vamos criar. E eu já entro na configuração inicial do meu flow. Qual registro que vai chamar, que vai dar o gatilho? De qual objeto? Então, eu tenho que, primeira coisa, definir o objeto, ok? Define o objeto que o flow faz referência, ou seja, o registro do objeto selecionado que triggerará, ativará o flow, vai executar. Nesse caso, vamos supor que é oportunidade, tá? Uma oportunidade que vai, ou seja, eu atualizei uma oportunidade, ela que vai chamar. Então, quando configure trigger, define a condição inicial de início do flow, ou seja, quando o registro do objeto é criado, ou atualizado, ou criado, ou atualizado, ou apagado. Então, criei uma nova oportunidade, vou disparar alguma coisa, ou atualizei um registro que dispara o meu flow, ou em ambas as situações, criado ou atualizado, ou quando um registro é apagado, tá bom? Então vamos supor que eu estou criando a record is created, vamos colocar a record is updated, só para demonstrar o before save também. Então, condições de entrada, ou seja, eu posso determinar ações, está aqui bem descrito para vocês, tá? Define as condições lógicas personalizáveis de execução do flow a nível de registro. Ou seja, você cria filtros para que aquele flow seja disparado. Imagina você tem 1 milhão de registros na sua organização. Você quer disparar somente quando um registro tal é atualizado, que ele atenda às condições que você definir, tá bom? Então, as condições você pode definir a partir daqui, olha. Condições todas são atendidas, alguma é atendida, ou eu crio uma condição lógica, né? Aí ele separa, vai dar número para as condições lógicas, tá? Por exemplo, a condição 1 ou 2 e 3, por exemplo, tá? 3. 2 e 3, eu posso criar várias condições lógicas aqui dentro, tá? Então, é basicamente isso. Eu defino as condições lógicas se eu quiser customizar. E essa daqui é uma função que saiu na release, se não me engano, na Summer de 2022, que é uma fórmula. Então, você pode considerar, o meu registro está com campo preenchido, e isso é muito interessante, porque você pega o registro
e pode pegar registros relacionados a ele, para a lógica. Se o account ou seja, o account, sei lá, Billing City, diferente de alguma coisa, ou seja, estou pegando um campo da conta relacionada à oportunidade e diferenciando se é atendido ou não. Por que que isso é interessante? Quando eu pego as condições lógicas pré-determinadas, estabelecidas, os campos que são exibidos são somente do registro, não são os registros relacionados, tá? Os campos relacionados ao registro. Então, se você quiser, para disparar um trigger, o flow, utilizar campos relacionados, de registros relacionados ao registro, você tem que criar uma forma. Tem outros jeitos? Tem. Aí você vai ter que usar um get record, ver se a condição é utilizar um decision, mas já para consumir menos dados, definir uma fórmula de start do flow é o melhor, ok? Então vamos lá. Então eu vou colocar, cara, nenhuma significa que ele vai atualizar, quando o registro de oportunidade for atualizado, independente das condições, vai rodar o meu flow, tá? Ele vai executar o flow. Vou colocar uma condição atendida só. Então, quando o stage date, por exemplo, stage name, desculpa, stage name, for igual a closed one, vamos colocar isso, quando o estágio da oportunidade está fechado e ganho, ele vai executar o meu flow. Eu atualizei, fechado e ganho, ok? Então, beleza. Isso daqui, when to run the flow for update records, ou seja, quando o flow vai executar para atualizar os registros. Eu tenho até aqui para vocês depois, tá? O flow pode ser disparado apenas quando os registros atingem a condição de entrada ou sempre que atingir. Isso é um pouco diferente. Toda vez que eu mudar para closed one, essa condição vai ser atendida. Imagine um registro que está uma oportunidade no estágio fechado e ganho. Tá? Já está lá o estágio fechado e ganho. Eu vou atualizar essa oportunidade. Eu preciso executar o meu flow de novo, sendo que já executou antes e já está no estágio fechado e ganho, sem eu ter alterado o estágio? Preciso. Então, beleza. Every time a record is updated, vai rodar, porque está sendo atendida a condição. Only when a record is updated to meet the condition requirements, ou seja, somente quando o estágio da oportunidade for alterado para closed one, que ele vai executar. Tem outra forma de fazer isso? Tem, mas aqui está uma condição simples, eu não preciso ficar criando outras condições. Uma outra forma de fazer isso, dica rápida, stage name, changed equals true. Ou seja, quando o estágio for alterado, e obviamente vai passar para closed one, porque o estágio foi alterado para algum, closed one. E aí eu posso colocar every time. Veja que eu coloquei uns changed, ele alterou automaticamente para every time a record is updated. Ou seja, sempre que o record é atualizado. Quando eu apago, não tem mais isso, tá bom? Isso é importante, é rápido, tá? Se você tem as condições, quer que sejam atendidas naquele momento. E aí eu tenho outra funcionalidade. Essa funcionalidade é a melhor que tem para consumir menos dados. Toda organização que eu pego, eles nunca atualizam Fast Field Updates ou não sabem como utilizar esse Fast Field Updates. O que ela significa? Olha aqui, eu fiz um resuminho para vocês. Fast Field Update é 10 vezes mais rápido que o flow depois de salvar. Ou seja, você não vai ficar esperando muito tempo, porque ele executa naquela hora, só é executado para o registro que trigou o seu flow. Atualiza apenas o registro que aciona o flow, sem opções para criar ou excluir registro, porque ele só vai mexer no registro que você está trabalhando, tá bom? Não é possível acessar valores de campos definidos apenas após o registro ser salvo, porque você não vai ter o registro salvo para executar o flow, ele vai rodar antes de ser salvo, ou seja, committed to the base, database, tá? E não consome limites DML, porque ele não tem uma ação de DML dentro dele, não vai ficar criando registro, ele vai atualizar campos do seu registro. Isso é muito útil, porque o limite de DML é 150. Você direto vai ter esse limite atingido, então você vai ter que traçar várias alternativas, workarounds, para definir, para ultrapassar esse limite, né, para que ele não seja atingido.
E depois de salvar, você pode criar, atualizar ou excluir qualquer registro de qualquer objeto, né, que obviamente que atenda às condições. Não pode ser acionado no evento de exclusão, consome limites DML, suporta 3 tipos de caminho: imediato, agendado e assíncrono. O before save não, é somente no momento. E executa após flows. Então, o que significa isso? Guilherme, fast field updates, vamos lá. Então, eu não tenho caminho assíncrono, não tenho como colocar um path aqui, scheduled path, tá? Então, eu só tenho essa condição aqui inicial e as ações. O que eu posso fazer? O que eu fiz? A minha condição inicial, eu alterei o estágio da minha oportunidade para closed one, né? Ok? Vou alterar o estágio da oportunidade para closed one e o meu negócio vai rodar para a minha oportunidade em questão. Veja aqui as opções: update hacker e get hacker. Eu não tenho nenhuma outra opção. Não posso criar, não posso deletar, nem nada, nem rollback. E as ações são todas, né, as ações lógicas. Então vamos lá, update triggered hacker. O que eu vou fazer aqui? Eu posso criar um update hacker para o hacker que eu estou atualizando, ou eu posso fazer simplesmente um assignment. Vamos fazer um assignment para vocês verem. Atualizar closed date, tá? Então, ou seja, eu fechei a oportunidade para fechar de ganho. Qual é a data de fechamento? É o hoje, né? Então, eu vou colocar uma data de fechamento aqui, olha, record, opportunity, closed date, equals. A gente pode utilizar uma variável global, que é do flow, current date. Beleza. Então, movi. Isso é muito comum vocês fazerem. Por quê? O closed date, lembra, é uma perspectiva de fechamento da oportunidade dada pelo representante de vendas. Só que quando ele fecha a oportunidade, closed date vai ficar no passado ou no futuro? Não, tem que ser atual. Então, done. E eu consigo, veja, eu não utilizei update records nem nada aqui para atualizar a minha oportunidade. Eu vou só salvar antes de responder as perguntas, só para demonstrar, tá? Então, atualizar closed date off, só para triggered flow. Beleza. Vou ativar, vou lá na minha oportunidade, vamos pegar qualquer uma oportunidade padrão. Então, vamos pegar a data de fechamento. Eu vou colocar uma data de fechamento futura aqui, tá? Vou colocar dia 7 de abril, save. Vou colocar um dia bacana aqui, que é o dia 2 de abril, cara. Você sabe que é um evento, né, gente? Um evento muito importante aí, que é o meu aniversário. Eu sabia que tu ia dizer isso. Então, olha, 2 de abril, beleza. Eu vou fechar minha oportunidade. Tem várias maneiras de fechar a oportunidade. Vamos select closed stage, closed one. O que tem que fazer? Apertar close date para hoje, que é 28/3. Save. 28/3, viu? Eu criei um flow, record triggered flow, com before save apenas, que funciona um assignment para atualizar o registro, e atualizei o registro sem consumir nada de DML na minha organização, só usando um assignment e não utilizando o update record. Pode falar, Renata. Oi, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Então, eu acho que você acabou de responder o que eu ia perguntar, porque eu ia falar justamente sobre a questão de acionar antes e depois, que é o before e o after, né? Uhum. E aí você acabou de falar que nesse caso específico que você criou foi before, né? Foi before save. Tudo bem. Não, era essa questão mesmo que eu ia perguntar, e você acabou de... Se fosse um after save, por exemplo, depois de salvar, eu teria que colocar um update aqui que não seria atualizado o meu registro, só com assignment. Ele só daria uma variável ali no meu registro, mas eu precisaria atualizar ele. Porque quando eu utilizo isso, cria uma variável só e mais nada, né? Mas o before save, ele define o valor. Ok? Tá bom, obrigada. Nada. Então, beleza. Temos um flow para atualizar a data de fechamento. Vamos criar outro flow agora. Um record triggered flow. Eu vou disponibilizar a apresentação para vocês hoje, tá, gente? Vocês podem ver, ó. O record triggered flow. Depois eu passo aqui, tá?
Ele tem duas funcionalidades muito bacanas também. Vamos selecionar a oportunidade novamente. Toda vez que um registro for criado, condições de entrada, vamos colocar uma pelo menos, só para a gente, uma month is null, equal true. Beleza? Ou seja, criei uma oportunidade cujo valor dela está nulo. Isso geralmente as empresas não permitem, é um campo requerido, ou no próprio layout precisa, porque oportunidade é uma previsibilidade de evento. Se você não tem valor, não é uma oportunidade ainda, digamos assim, né? Então, actions and related records. O que isso significa? After save, ok? Por isso que a gente estava falando ali, antes salvar, before save, after save. A gente resume assim. A gente tem uma funcionalidade que é um caminho assíncrono, que é marcando isso daqui. Posso chamar uma API, por exemplo, desculpa. Imagina se você fecha uma oportunidade, ganha, e você quer sincronizar com o seu ERP, com SAP. E esse sincronismo só pode acontecer depois do registro estar atualizado, estar committed to the base, né? Tá todo atualizado ali na base de dados, e aí sim chama a API de integração. E aí você tem que usar isso daqui, run asynchronous, ou seja, roda assíncrono, não é síncrono. Processo síncrono é que roda ao mesmo tempo. Assíncrono é que quando um roda, depois de parar, o outro vai rodar, beleza? Então isso é muito importante. Quando a gente clica aqui, ele já vai ter dois caminhos, tá vendo? Opa. Que um que vai rodar imediatamente e outro depois desse daqui rodar, ok? Então é assim que funciona. Eu posso chamar uma action aqui, para quem é dev aí, eu vou chamar uma class, ó, categoria, vamos lá, type, Apex Action, e chamo uma classe para rodar, ou verificar, enfim, eu criei essa classe aqui para mostrar para vocês, mas é basicamente isso, ok? Então eu chamo uma integração com um caminho assíncrono. Uma vez criado esse caminho, eu posso vir aqui desmarcar e ele vai sumir, ok? Basicamente é isso. Eu não vou usar caminho assíncrono aqui porque eu não preciso nesse momento. Outra forma e outra funcionalidade é isso aqui, ó. Add Scheduled Path. O workshop de hoje vai ter isso, tá, gente? Então, quando eu adiciono um caminho agendado, você pode determinar tempo para que aquilo seja executado com base em um parâmetro inicial. Por exemplo, eu criei uma amount ali, 0, então o amount não está preenchido, o valor da oportunidade não está preenchido, vai enviar após 1 minuto, enviar em 1 minuto, uma mensagem para alguém. Buena opportunity. Aí eu posso utilizar, olha, campos de data, time, date, value. Se tiver somente data, eu não vou ter informação aqui de hora. Basicamente isso, tá? Então, quando a oportunidade é criada, como é date time, ele vai ter campo hora também definido, ele vai ter a informação de hora. Quando a oportunidade é fechada, enfim, quando é criada, aí, olha, quando a oportunidade for criada, quanto tempo depois ou antes eu quero que essa ação seja executada? E eu defino aqui, posso escolher meses depois, meses antes, dias depois, horas depois e antes, minutos depois e minutos antes. Posso enviar em segundos? Alguém sabe responder essa pergunta? Ano? Posso, tá? Por exemplo, minutos em segundos, eu posso dividir os segundos por os minutos em 60 e torna 1 segundo, né? Então eu posso utilizar uma fórmula, eu posso ir lá definir uma fórmula, ou mesmo escrever aqui 1 dividido por 60 vai ser igual, ou 0,1, enfim, você pode determinar, tá? Então é possível sim em segundos. Então vamos colocar aqui 1 minuto depois, tá? 1 minuto depois. Ou seja, depois que eu atualizei, vai rodar esse caminho. O outro caminho de run imediatamente, run immediately, até eu fico com dificuldade de ler imediatamente em inglês. Então, depois de 1 minuto, eu quero enviar alguma ação para alguém. Aí eu posso definir, uma ação, notification, deixa eu ver se tem alguma, amount updated,
Beleza, vou selecionar uma aqui. Enviar. Quero uma, tá? Você pode definir as ações de notificações da sua plataforma ou usar as pré-definidas ou customizar. Então, para quem que vai, recipient, então vamos mandar mesmo para o dono aqui, o owner ID. Selecionar. Profile. Também, deixa eu... Record owner. Eventos, oportunidade. Account ID, para quem que eu vou mandar? Dono da conta, dono da oportunidade, dono da conta, owner ID e ele. Fechar. E o record ID vai ser o record que executou, né? Vamos colocar o ID desse record aqui. Beleza. Meu recipiente não está funcionando. Vou selecionar um usuário aqui qualquer, tá? Minha variável global não está rodando. User, não está. Enfim. Vou utilizar isso porque eu não utilizei nenhum get record. Nenhum. Bem, não vou perder meu tempo aqui, porque realmente eu teria que ter feito um get record, feito alguma coisa assim, para pegar o registro, porque eu só estou disparando para a oportunidade que está sendo criada, tá? Então, na oportunidade sendo criada, deveria ter o recipiente, mas beleza. E aí, esse seria rodado assim, ok? É basicamente isso. Roda imediatamente e roda depois de 1 minuto. Posso definir qualquer ação aqui, ó, posso criar recorde, enfim, qualquer outra ação depois de 1 minuto ou tempo pré-determinado. E quando roda, eu posso definir para rodar, executar a ação imediatamente, além de uma ação programada, ok? Então, basicamente isso, como é que funciona a Schedule Path, beleza? Então, eu vou sair daqui. E agora eu vou passar rapidinho nas perguntas, tá, gente? Só para a gente não perder muito tempo. Otimização do Flow Trigger Explorer, eu vou passar por ele. E aí os limites do Flow, rapidinho para vocês. Limites de interação. São 2.000 elementos executados. O que significa isso? Dentro do meu Flow, cada elemento que eu rodo no Flow e cada ação que eu faço com algum registro, isso daqui é uma interação, essa é outra, essa é outra, essa é outra. Se eu pego e atualizo muitos registros num loop, por exemplo, aí vai consumir iterações, e para cada iteração com um registro é uma, ok? Então, eu tenho esse limite de 2.000 interações. Então, mantenha o limite em mente ao projetar seus fluxos. Sempre pensa no limite, cara. Não posso ultrapassar 2.000. Se eu vou mexer em 100 registros, coloco 10 interações, é 10 vezes 100, já chega a 1.000, tá bom? Então, pense nisso. Dicas para evitar atingir o limite. Reduz o número total de registros processados, processa registros em múltiplos lotes, ou seja, geralmente a gente cria uma collection variable, ou record collection variable, para fazer um update nessa coleção de essa variável, ao invés de ficar atualizando registro por registro durante o meu flow, tá? Processa registros em múltiplos lotes, e aí, ó, a dica é esse, bulkificação. Então, você pode chamar uma classe Apex para atualizar mais de 2.000 se você quiser, não tem problema, ou sempre use collection variable ou record variable para atualizar o seu registro. Considere adicionar um elemento de tela ou espera antes de processar o último lote de registros. O que isso significa? Estou processando um lote. Eu posso pausar enquanto está processando? Posso. Eu pauso. Todas as ações anteriores, eu defino uma pausa de 1 minuto, 2 minutos, depende da quantidade de registros, e depois eu executo o resto, tá bom? O pause element é muito importante para isso, porque o flow, ele vai sem pausa, e ele vai processando tudo que tem a processar. Ele cria registros, faz atualização, tudo que está no seu caminho do flow, ele vai fazendo sem pausa. Para você definir pausa, você define a pausa ali, com um elemento de pausa. Não use ações DML dentro de loops, isso é fato. Para cada ação DML vai consumir um DML, que são 150, ok?